Há quase 2000 anos, quando o poder de Roma se estendia do nevoeiro da Britânia até as areias do Oriente, quando legiões marchavam em nome dos Césares e o Mediterrâneo havia se tornado um mar romano, a riqueza do império não vivia apenas em seus fóruns, templos e anfiteatros. Longe do ruído das multidões, para além das muralhas das grandes cidades, existia outro mundo. Um mundo de colunas brancas banhadas pelo sol, de jardins geométricos, de fontes silenciosas, de vinhas ondulando ao vento e de campos que pareciam não ter fim. Era ali, entre o luxo e o trabalho, entre o refinamento e a dureza, entre o mármore e a terra revolvida, que se erguia a Vila Romana. Para muitos romanos ricos, a vila não era apenas uma casa de campo. Era um símbolo de status, um refúgio, uma máquina de produzir riqueza e, acima de tudo, um pequeno universo privado. Um lugar onde se podia escapar da poeira de Roma, dos conflitos políticos, do tumulto dos mercados e da constante disputa por prestígio que dominava a capital do império. Na cidade, o homem poderoso precisava ser visto. No campo, ele queria ser admirado. E nada expressava melhor essa admiração do que uma propriedade vasta, organizada e bela, capaz de reunir prazer, ordem, produção e autoridade em um só espaço. Mas por trás da imagem serena de uma vila banhada pela luz dourada da Itália antiga, havia muito mais do que conforto. A vida em uma vila era feita de camadas. De um lado, banquetes, bibliotecas, mosaicos, perfumes, jardins e conversas refinadas. Do outro, trabalho incessante, escravidão, disciplina rígida, administração minuciosa e uma dependência absoluta da terra. A vila era, ao mesmo tempo, palco de lazer e centro de exploração. Um lugar de descanso para poucos e de esforço diário para muitos. E para compreendê-la de verdade, é preciso atravessar seus portões não como um visitante encantado, mas como alguém disposto a enxergar tudo o que acontecia dentro de seus muros. Ao longe, vista da estrada, uma grande vila podia parecer quase um palácio. Normalmente construída em uma região fértil, próxima de água e de rotas comerciais, ela era posicionada para impressionar. Algumas dominavam colinas com vista para vales cobertos de oliveiras e videiras. Outras se espalhavam próximas ao litoral, onde o ar era mais ameno e a paisagem mais agradável. Havia vilas modestas, é claro, pertencentes a famílias menos ricas. Mas as vilas da elite romana eram projetadas para falar sem palavras. Cada coluna, cada jardim e cada pátio dizia a mesma coisa. Aqui vive alguém importante. E, no entanto, nem toda a vila era igual. Algumas eram feitas sobretudo para o prazer, usadas em temporadas de descanso, leitura e convivência. Eram as vilas de lazer, mais voltadas para o conforto, para a contemplação da paisagem e para a vida refinada. Outras eram propriedades rurais de produção intensa, ligadas ao cultivo de uvas, trigo, azeitonas, frutas e à criação de animais. Muitas combinavam as duas funções. Tinham salões decorados para receber convidados, mas também celeiros, lagares, depósitos, oficinas, estábulos e alojamentos de trabalhadores. Assim, a Vila Romana era casa e fazenda, retiro e empresa, beleza e disciplina. Ao atravessar sua entrada principal, o visitante não encontrava apenas um espaço de moradia, mas um mundo organizado em torno da hierarquia. Havia áreas abertas, com pórticos e jardins internos, onde a luz do sol caía sobre tanques e estátuas. Havia salas de jantar com vista para paisagens cuidadosamente emolduradas pela arquitetura. Havia quartos privados, corredores adornados com afrescos, pequenos santuários domésticos dedicados aos deuses da família, bibliotecas e espaços de banho. Em propriedades mais luxuosas, o piso era recoberto por mosaicos que representavam cenas mitológicas, animais exóticos, padrões geométricos ou motivos marítimos. As paredes, por sua vez, podiam ser pintadas com jardins imaginários, colunas falsas, cenas teatrais e paisagens idealizadas. O objetivo era claro: transformar a casa em uma extensão da cultura, da riqueza e do gosto do seu dono. Mas o verdadeiro coração da vila não estava apenas em seus salões. Estava também nos campos ao redor, porque uma vila precisava se sustentar e, de preferência, lucrar. O prestígio de um proprietário vinha de sua ligação com a terra, algo que os romanos antigos admiravam profundamente, ao menos em teoria. Desde os tempos mais antigos da República, existia o ideal do cidadão que tirava da terra não apenas alimento, mas também virtude. O campo era visto como um espaço de disciplina, sobriedade e força moral.
Mesmo quando esse ideal já se misturava à riqueza exagerada do mundo imperial, ele ainda sobrevivia como um valor simbólico. O senhor de uma vila gostava de se imaginar como herdeiro dessa tradição, um homem ligado ao solo, à ordem e à abundância. Só que, na prática, a abundância não surgia sozinha. Ela era produzida por uma cadeia humana complexa e desigual. Em uma grande vila romana, o dia começava antes do amanhecer para a maioria das pessoas. Enquanto o dono ainda dormia em seus aposentos, protegidos do frio da madrugada por tecidos finos e paredes decoradas, o restante da propriedade já se colocava em movimento. Escravizados, servos, trabalhadores livres, administradores, artesãos, cozinheiros, cocheiros, pastores e camponeses iniciavam uma rotina em que cada função tinha sua hora exata. O fogo precisava ser aceso, os animais precisavam ser alimentados, as ferramentas tinham de ser separadas, os campos aguardavam, o pão do dia precisava ser preparado, a água tinha de ser carregada, e tudo isso ocorria antes mesmo que os primeiros raios do sol tocassem os telhados da casa principal. No topo dessa ordem estava o Dominus, o senhor da propriedade, dono legal das terras, das construções e muitas vezes das pessoas que nelas trabalhavam. Ele concentrava um poder quase absoluto dentro de seus domínios. Se fosse um homem muito rico, podia nem viver o tempo todo na vila. Talvez passasse parte do ano em Roma, envolvido com política, negócios ou deveres públicos, e visitasse sua propriedade em determinadas estações. Mas sua presença, mesmo quando distante, era sentida em cada decisão. Era ele quem definia os casamentos de escravizados, os castigos, as metas de produção, os investimentos, as reformas, as compras e as vendas. A vila existia para servi-lo, enriquecê-lo e representá-lo. Ao lado dele estava a Dómina, a senhora da casa. Embora a sociedade romana fosse profundamente patriarcal, a mulher de uma família rica podia exercer influência real dentro da propriedade. Ela supervisionava parte da vida doméstica, coordenava servos, administrava tecidos, roupas, provisões e a educação inicial das crianças. Em certos casos, especialmente quando o marido estava ausente, podia interferir mais amplamente na rotina da casa e no funcionamento interno da vila. Seu poder, contudo, variava conforme sua personalidade, seu status familiar e o tipo de casamento em que vivia. Algumas senhoras eram quase figuras decorativas em meio ao luxo, outras eram presenças firmes, respeitadas e até temidas por todos que viviam sob aquele teto. As crianças da família cresciam cercadas por conforto, mas também por expectativas severas. Os meninos eram preparados para herdar nome, prestígio e deveres. Aprendiam leitura, escrita, retórica, cálculo e, dependendo da posição da família, noções de direito, filosofia e administração. Os mais ricos podiam ter tutores gregos, homens cultos encarregados de transmitir não apenas conhecimento, mas também maneiras e disciplina intelectual. As meninas, por sua vez, recebiam educação voltada para o casamento, a religião doméstica e a gestão da casa, embora em famílias mais refinadas também pudessem aprender leitura, música e alguma literatura. Em ambos os casos, a infância romana, sobretudo entre os ricos, estava longe da ideia moderna de liberdade despreocupada. Desde cedo, a criança era observada como promessa, aliança ou patrimônio. Se a família senhorial ocupava o espaço mais visível e confortável da vila, a massa humana que a sustentava vivia outra realidade. Em propriedades produtivas, a presença de pessoas escravizadas era central. Muitos haviam nascido na própria propriedade. Outros eram prisioneiros de guerra, comprados em mercados ou herdados por gerações. Havia escravizados domésticos que serviam diretamente dentro da casa, cuidando de roupas, banho, limpeza, cozinha, serviço à mesa e atendimento pessoal. Havia também os escravizados rurais, que trabalhavam nos campos, nos lagares, nos estábulos, nos depósitos e nas oficinas. Entre esses dois mundos, existia uma diferença importante. Os domésticos podiam estar mais próximos do conforto da casa, aprender habilidades específicas e, em alguns casos, conquistar maior confiança. Já os trabalhadores do campo enfrentavam jornadas mais pesadas, vigilância constante e uma vida muito mais dura. Acima dos trabalhadores comuns, frequentemente havia um administrador. Em muitas vilas, essa função era desempenhada por um escravizado de confiança ou por um liberto, alguém que antes havia sido escravo e conquistara a liberdade. Cabia a ele organizar os turnos, distribuir tarefas, controlar estoques, registrar produção,
fiscalizar ferramentas, supervisionar castigos e responder diretamente ao senhor. Era uma posição delicada. Ele exercia poder sobre os de baixo, mas continuava submetido aos de cima. Bastava uma colheita ruim, um roubo, uma doença no rebanho ou uma suspeita de deslealdade para que sua posição se tornasse perigosa. A vila romana, por mais elegante que parecesse, era uma engrenagem de pressões. Quando o sol finalmente surgia por completo, a propriedade já estava desperta. Nos campos, grupos se espalhavam em diferentes direções. Uns cuidavam da poda das videiras, outros recolhiam azeitonas, outros aravam a terra, semeavam, colhiam, consertavam cercas, limpavam canais, alimentavam os animais ou transportavam cestos pesados sob o calor crescente. O calendário agrícola governava a vida rural com uma autoridade silenciosa e inflexível. Não importava se o senhor desejava descanso ou se um escravizado estava exausto. A terra obedecia às estações e todos precisavam obedecer com ela. No outono, as uvas exigiam rapidez. No tempo da azeitona, não havia espaço para demora. No plantio, qualquer descuido podia comprometer meses inteiros de trabalho. Em uma economia em que riqueza, alimento e prestígio nasciam do solo, perder o ritmo da natureza podia ser desastroso. Enquanto isso, na parte residencial, outro tipo de manhã começava. O senhor podia ser despertado por servos que abriam as janelas, organizavam suas roupas e preparavam a lavagem das mãos e do rosto. A água, em muitas propriedades, era conduzida por cisternas, reservatórios e sistemas engenhosos de abastecimento. O café da manhã romano, em geral, era simples, especialmente se comparado aos banquetes noturnos. Pão, frutas, queijo, mel, vinho diluído, talvez azeitonas. A grande refeição elaborada do dia viria mais tarde, sobretudo quando houvesse convidados. Mesmo assim, a simplicidade do início da manhã não significava pobreza, significava hábito. Os romanos, inclusive os ricos, gostavam de reservar a pompa para os momentos que tinham valor social. Depois da primeira refeição, o dono da vila podia dedicar parte do dia à administração. E isso era mais importante do que parece. Uma propriedade grande exigia atenção constante. Era preciso conferir contas, verificar despesas, estimar lucros, inspecionar colheitas, decidir sobre reparos, avaliar a compra de novos animais, negociar com arrendatários, ouvir relatórios do administrador e planejar o escoamento da produção. O vinho produzido ali poderia ser vendido em ânforas para mercados distantes. O azeite podia seguir por estrada ou por mar. Lã, frutas secas, legumes, trigo, mel e outros produtos compunham a renda da propriedade. A vila era, em essência, um organismo econômico, mas seria um erro imaginar que a vida ali se resumia ao cálculo. Para a elite romana, a vila também era um cenário ideal para a arte de viver. Entre os mais cultos, havia o gosto pela leitura, pela escrita, pela filosofia e pela contemplação. O campo, com seu silêncio relativo e sua distância da política urbana, parecia favorecer a reflexão. Em certos períodos do Império, tornou-se comum exaltar a vida rural como mais pura, mais equilibrada e mais próxima da verdadeira dignidade romana. Poetas, senadores e homens de letras elogiavam as manhãs tranquilas, os jardins sombreados e os almoços simples, servidos após caminhar entre árvores frutíferas. Muitas vezes, é claro, essa imagem era uma fantasia elegante. Afinal, a paz do Senhor existia, porque dezenas ou centenas de pessoas trabalhavam para mantê-la. Ainda assim, essa fantasia foi poderosa. A vila era o palco perfeito para o romano rico se imaginar não como explorador, mas como homem harmonioso, próximo da natureza e acima do caos do mundo. Em uma grande propriedade, os jardins tinham um papel essencial nessa encenação do equilíbrio. Eles não eram apenas espaços verdes, eram paisagens organizadas. Havia sebes aparadas, canteiros, pequenas fontes, estátuas de deuses, caminhos ladeados por colunas, árvores de sombra e recantos reservados à conversa ou à leitura. Às vezes, o jardim imitava a natureza. Outras vezes, deixava claro que a natureza havia sido domada pela vontade humana. Esse controle era profundamente romano. A vila ideal não celebrava a selva nem a liberdade do crescimento espontâneo. Ela celebrava a ordem, o poder de transformar o mundo em algo útil, belo e disciplinado. As refeições mereciam atenção especial, porque nelas a hierarquia e a cultura da vila se revelavam com toda a sua força. Em dias comuns, a alimentação variava muito conforme a posição social.
Os trabalhadores consumiam uma dieta mais simples: cereais, pão, papas, legumes, azeitonas, vinho diluído e ocasionalmente queijo ou alguma carne. Já a mesa da família senhorial podia ser bastante sofisticada. Havia aves, peixes, molhos fortes, ovos, frutas, verduras, pão refinado, mel, vinho de melhor qualidade e uma variedade de pratos servidos conforme a estação e a riqueza da casa. Mas o verdadeiro espetáculo acontecia nos banquetes. Quando havia convidados, a vila ganhava outra vida. Mensageiros eram enviados, cozinheiros trabalhavam em ritmo intenso, escravos da casa poliam utensílios, organizavam almofadas, preparavam perfumes, ajustavam cortinas e dispunham as louças. Os convidados chegavam e eram recebidos em um ambiente em que nada era casual. A disposição do espaço, a vista oferecida pela sala, os pratos escolhidos, o vinho servido, os temas de conversa, tudo comunicava a posição social. O banquete não era apenas um jantar, era uma demonstração de poder, cultura e refinamento. Ali se discutiam alianças, literatura, rumores de Roma, favores imperiais, casamentos e negócios. O riso podia soar leve, mas cada gesto tinha peso. E ainda assim, mesmo nos momentos mais luxuosos, a presença da desigualdade era constante. Homens livres e ricos reclinavam-se para comer. Escravizados serviam vinho, trocavam travessas, recolhiam restos, mantinham o ambiente impecável e permaneciam atentos a qualquer ordem. Uma palavra errada, um atraso, uma queda de utensílio, um olhar considerado insolente, tudo podia trazer castigo. A beleza da vida senhorial repousava sobre a invisibilidade forçada de quem a tornava possível. Essa era uma das verdades centrais da vila romana. Quanto mais harmoniosa ela parecia, mais trabalho oculto sustentava essa harmonia. Além da alimentação e dos jardins, outro elemento definia o luxo da vida em uma vila: o banho. Os romanos tinham verdadeira paixão por banhos, e propriedades ricas frequentemente possuíam instalações próprias, às vezes surpreendentemente elaboradas. Banhar-se não era apenas um ato de higiene, era prazer, ritual, sociabilidade e status. A água aquecida, o vapor, os óleos perfumados, as raspagens do corpo com instrumentos apropriados, tudo isso fazia parte de uma cultura em que o cuidado pessoal era também um sinal de civilização. Após horas dedicadas à administração, à leitura ou ao passeio, recolher-se às salas aquecidas da vila podia representar o auge do conforto. Em certas casas, o dono era capaz de oferecer aos hóspedes uma experiência quase comparável à das termas urbanas, embora em escala privada. Mas a vida no campo romano estava longe de ser uma sequência ininterrupta de prazer. A terra podia ser generosa, porém também era imprevisível. Seca, geada, pragas, doenças no gado, incêndios, roubos, revoltas, falhas na colheita, tudo isso ameaçava a prosperidade de uma propriedade. O administrador precisava agir com dureza, porque a margem entre abundância e prejuízo podia ser menor do que parecia. Um lagar quebrado no momento errado, uma chuva excessiva durante a colheita, uma epidemia entre animais, um transporte perdido no caminho, tudo podia comprometer a renda de um ano inteiro. A vida na vila, por trás do mármore, dependia sempre de forças que nenhum homem controlava totalmente. E então, havia a religião, presente em todos os aspectos da rotina. Dentro da propriedade, quase sempre existiam pequenos altares dedicados aos deuses domésticos e aos espíritos protetores da casa e da família. Rituais simples eram realizados para pedir proteção, fertilidade, saúde e prosperidade. Sacrifícios podiam marcar momentos importantes do calendário agrícola. O sucesso da colheita, a segurança dos filhos, a fidelidade dos servos, a paz dos deuses, tudo isso fazia parte de uma mesma visão de mundo. Os romanos não separavam o cotidiano do sagrado como nós tendemos a fazer. A vida material e a religião estavam entrelaçadas. Uma boa administração e a benevolência divina eram vistas como partes complementares da ordem. Nas noites mais tranquilas, quando o calor do dia recuava e os campos começavam a escurecer, a vila podia parecer o retrato da perfeição. Lâmpadas a óleo iluminavam corredores e salões. O perfume de plantas e alimentos pairava no ar. O ruído mais distante do trabalho diminuía. Talvez o senhor recebesse alguns amigos íntimos para uma conversa reservada. Talvez um leitor declamasse versos gregos ou latinos. Talvez crianças brincassem por pouco tempo antes de serem levadas aos seus aposentos.
Talvez a senhora da casa passasse pelos quartos verificando tecidos, joias, baús ou instruções para o dia seguinte. Nesses instantes, era fácil acreditar que a vila era tudo aquilo que seus proprietários diziam que ela era: um abrigo de paz, civilidade e beleza em meio à vastidão do império. Mas bastava olhar um pouco além para perceber outra cena. Em alojamentos muito mais simples, trabalhadores se recolhiam exaustos. Corpos doloridos, mãos marcadas, sono pesado. Alguns carregavam feridas antigas, outros temiam punições. Mulheres escravizadas cuidavam de filhos que talvez um dia fossem vendidos. Homens sonhavam com liberdade, embora soubessem que ela talvez jamais chegasse. A mesma lua que iluminava o pátio elegante também caía sobre essas vidas esquecidas. E essa é a contradição fundamental da Vila Romana. Ela era, ao mesmo tempo, lugar de cultura elevada e de sofrimento silencioso. Um monumento à civilização e à desigualdade. Um espaço onde o requinte se alimentava da submissão. A vida das mulheres dentro da vila também variava drasticamente conforme sua posição. A senhora da casa podia usufruir de conforto, joias, roupas finas e certa autoridade doméstica, mas continuava inserida em uma sociedade em que a honra familiar, o casamento e a fertilidade pesavam enormemente sobre sua existência. Sua conduta era observada, sua reputação era valiosa, seus filhos eram parte do legado da família. Já as mulheres escravizadas enfrentavam condições muito mais vulneráveis. Além do trabalho físico e do serviço doméstico, estavam sujeitas à exploração sexual, à separação de filhos e à ausência quase total de proteção. Em uma propriedade que aos olhos de fora parecia elegante e organizada, a experiência feminina podia variar do privilégio contido ao sofrimento constante. As estações moldavam tudo. No verão, o calor exigia outra rotina. O trabalho podia começar ainda mais cedo, buscando evitar as horas mais abrasadoras do dia. A sombra dos pórticos tornava-se preciosa. As refeições ganhavam leveza. O ar quente carregava o cheiro da terra seca, das ervas e do vinho armazenado. No inverno, o frio tornava os pisos de pedra menos acolhedores. E mesmo em casas ricas, o conforto tinha seus limites. Sistemas de aquecimento existiam em certas áreas, sobretudo banhos e alguns aposentos, mas não eliminavam completamente a aspereza da estação. A primavera trazia promessas de renovação. O outono, a expectativa tensa das colheitas. Viver em uma vila era viver dentro do tempo da natureza, mesmo quando se tinha dinheiro suficiente para amenizar parte de suas dificuldades. Também não se deve imaginar a vila como um mundo isolado. Ela estava conectada à economia e à política do império. Estradas permitiam o transporte de produtos. Notícias circulavam por visitantes, comerciantes, funcionários, cartas e viajantes. O imperador podia estar a centenas de quilômetros de distância, mas suas decisões afetavam impostos, segurança, prestígio e oportunidades. Uma família influente levava para o campo suas ambições urbanas. Casamentos eram planejados pensando em alianças. Heranças eram disputadas. Rivalidades familiares atravessavam gerações. Processos judiciais podiam ameaçar patrimônios inteiros. Mesmo longe das multidões de Roma, a vila continuava inserida nas grandes correntes do poder romano. Em algumas propriedades muito ricas, havia ainda bibliotecas, obras de arte importadas, esculturas gregas, salas de estudo e coleções que revelavam a pretensão cultural do dono. O senhor de uma vila não queria ser visto apenas como rico, queria parecer civilizado. Queria mostrar que conhecia poesia, filosofia, arquitetura, história e bom gosto. Queria associar sua imagem à tradição helênica, tão admirada pelas elites romanas. Essa busca pela sofisticação fazia da vila um espaço de autopromoção intelectual. Ela não era apenas um local onde se vivia, era um cenário onde se encenava uma identidade, a do romano poderoso, refinado e digno de memória. Mas nem mesmo o luxo protegia completamente seus habitantes das fragilidades do mundo antigo. A medicina era limitada, infecções simples podiam matar, o parto era perigoso, crianças morriam em número muito maior do que hoje, acidentes de trabalho eram comuns. A expectativa de vida era marcada por incertezas. Uma vila magnífica podia esconder luto recente em algum quarto fechado, uma criança perdida, um herdeiro doente, uma mulher morta no parto, um escravizado castigado até não resistir, uma colheita frustrada que exigia decisões duras.
A beleza da arquitetura romana muitas vezes nos faz esquecer que aqueles homens e mulheres viviam em um universo onde a morte estava sempre mais próxima do que gostaríamos de imaginar. E, no entanto, apesar de tudo, havia também afeto. Havia pais que amavam os filhos. Havia amizades sinceras. Havia casais que encontravam alguma ternura em meio às obrigações impostas pela família. Havia escravizados que criavam laços profundos entre si. Mães que protegiam os filhos. Velhos trabalhadores que conheciam a terra melhor do que qualquer senhor. Havia cozinheiros orgulhosos de suas receitas, administradores atentos ao ritmo da propriedade, tutores dedicados aos alunos, amas que embalavam crianças da casa como se fossem suas. A Vila Romana não era feita apenas de estruturas sociais, era feita de pessoas. E toda a vida humana, mesmo dentro de sistemas duros e injustos, produz vínculos, memórias e pequenos gestos de humanidade. Talvez seja por isso que esse mundo continue fascinando tanto. Porque a Vila Romana concentra em um único espaço quase todas as contradições da civilização antiga. Nela, vemos a grandiosidade de Roma e também sua crueldade. Vemos a busca pelo belo e a normalização da desigualdade. Vemos o gosto pela filosofia ao lado da violência cotidiana. Vemos jardins perfeitos irrigados pelo trabalho de mãos exaustas. Vemos homens que recitavam versos sobre virtude enquanto dependiam da servidão para sustentar seu conforto. Vemos mulheres adornadas de ouro convivendo com mulheres sem nenhuma proteção. Vemos crianças educadas para o poder crescendo ao lado de crianças destinadas ao anonimato. A vila era um espelho concentrado do próprio império. Se pudéssemos caminhar hoje por uma dessas propriedades em seu tempo de esplendor, talvez a primeira impressão fosse de encanto. O brilho das paredes pintadas, o frescor dos pátios, o murmúrio da água, o aroma do azeite, o desenho dos jardins, a elegância dos móveis, a vista sobre os campos. Tudo pareceria harmonioso. Mas, à medida que o olhar se aprofundasse, a harmonia começaria a se quebrar. Veríamos o esforço por trás da abundância, o medo por trás da obediência, a disciplina por trás da ordem. E então compreenderíamos que a Vila Romana não era apenas uma residência bonita em meio à paisagem, era uma máquina social. Uma máquina que transformava terra em riqueza, riqueza em prestígio e prestígio em poder. Ao final do dia, quando o céu da Itália antiga se tingia de vermelho e dourado, a vila voltava a silenciar aos poucos. Os últimos trabalhadores retornavam, os animais eram recolhidos, as ânforas permaneciam alinhadas nos depósitos. O jantar era servido, as lâmpadas eram acesas. Em algum aposento, um homem rico podia acreditar que ali, longe de Roma, havia encontrado a forma mais elevada de viver. Em outro canto da mesma propriedade, alguém adormecia vencido pelo cansaço, sem ter conhecido nada além de trabalho e obediência. E entre esses dois mundos, separados por paredes, costumes e direitos, existia a verdadeira vida de uma vila da Roma antiga. Não uma vida simples, não uma vida uniforme, mas uma vida profundamente humana, feita de beleza e dureza, ambição e rotina, prazer e submissão, cálculo e sonho. Um lugar onde o império se tornava íntimo, onde Roma deixava de ser apenas senado, exército e monumento e passava a existir na forma mais concreta possível. No pão assado ao amanhecer, na videira podada sob o sol, no mosaico que decorava o salão, no filho preparado para herdar o nome do pai, no escravizado que carregava a água em silêncio, na senhora que administrava a casa, no administrador que temia errar, no altar doméstico aceso ao cair da tarde. Porque era isso, no fim das contas, uma vila romana. Não apenas uma casa de campo, não apenas uma fazenda rica, mas um pequeno império dentro do império. Um mundo cercado por colunas, campos e muros, onde a grandeza de Roma podia ser admirada de perto e, ao mesmo tempo, julgada com mais clareza do que em qualquer outro lugar.